O mundo não está preparado para os autistas. Olha, eu penso assim, que essas crianças autistas hoje, quando se tornarem adultas, mas vão trazer uma mudança para o nosso mundo muito grande. Literalmente, elas vão trazer uma forma de muito mais objetiva e prática, sem esses jogos sociais do tipo, eu não quero ir, mas eu tenho que ir porque senão fulano vai ficar chateado. Não, eu não quero ir, fulano, hoje eu não estou muito bem, eu não quero sair, eu não quero ir. Ah, eu não estou afim de sair de casa. Olha como é legal a gente poder ser sincero, né? E os autistas, eles são assim, eles são genuinamente sinceros. E não é... Hoje eu convidei a psicóloga Franciele para dar continuidade e falar com a gente sobre o autismo. Seja muito bem-vinda, Franciele. Fiquei muito feliz de poder conversar com você sobre o autismo. Obrigada e espero contribuir com a desmistificação desse transtorno que é só um jeito diferente de ver a vida, de ser, né? E não é tudo isso que as pessoas pensam que é. Então eu estou muito feliz de estar aqui também, espero poder contribuir. Inclusive, vou até compartilhar aqui com vocês, o meu filho, ele é um autista e quem ajudou nesse processo de diagnóstico foi a psicóloga Franciele. Por isso eu fiquei muito grata em poder trazê-la aqui para poder falar mais. Explica para quem não conhece o que é o autismo. Então, Lilian, o autismo, eu vou trazer até termos mais simples para as pessoas poderem entender, né? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? É algo que não se adquire após o nascimento, a gente nasce assim, tá? As causas ainda não são explicadas, não existe uma causa específica, não aparece em exame, justamente porque o autismo, simplesmente assim falando, é um jeito diferente de ser, né? Não é uma doença, ele não é algo que incapacita, né? Ele só é um jeito diferente de ser. Então, é uma pessoa mais isolada, mais retraída, um pouco sistemática, inflexível, tem muita dificuldade com mudanças de rotina, tem alterações sensoriais como ruídos, né? Algum cheiro, algum toque. Então, as alterações, eles podem ficar um pouco mais alterados, desregulados, que é o que a gente chama às vezes de crise, né? Justamente por conta de algo que está ali incomodando no ambiente. Mas basicamente o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que traz um jeitinho diferente de ser. Entendi. E quais são, você falou até alguns sinais, né? Mas quais são os principais sinais que normalmente fazem os pais procurarem um auxílio? Primeiro de todos é o atraso na linguagem. Aquela criança que não fala, é muda, é muito quietinha, ou aquela criança que tem uma linguagem, uma fala muito comprometida, muito enrolada, que só os pais entendem, ou que só a mãe entende, né? E às vezes não interage na escola, os professores falam, olha, o Joãozinho não está interagindo, ele não quer brincar, ele fica muito quietinho no canto dele, né? Então mas o principal é o atraso na fala. E quais são os sinais que você verifica normalmente no seu consultório que passa despercebido pelos familiares? Nossa, muitos. Porque quando a gente vai avaliar uma criança, a gente primeiro olha a idade e o que é para ela e o que ela já deveria estar fazendo, né? Então, uma criança de 1 ano e 8 meses, 2 aninhos, ela deveria estar fazendo isso aqui. E aí eu vou proporcionando brincadeiras, vou proporcionando situações para a criança emitir aquele comportamento. Se ela não emite, aí a gente vai pontuando ali. Quais são eles? Apontar para pedir alguma coisa, pedir ajuda, brincar, tipo assim, pegar um carrinho e brincar, fazer trocas, querer brincar. E aí isso é uma coisa muito, para nós, muito fácil de ver, mas para os pais não, porque os pais falam assim, mas ele brinca, ele interage, ele tá ali no meio das crianças, ele tá brincando com as crianças.
Quando, na verdade, a criança está no meio das crianças, mas ela está brincando sozinha. Ela está brincando com o carrinho, mas ela está brincando com o carrinho sozinha. Está no meio das crianças. Então, no consultório, a gente olha assim, como é esse brincar? Que qualidade na interação social essa criança está tendo, né? Não é mais já só que olhar nos olhos. O autista olha no olho, né? Já foi o tempo que a característica de não olhar nos olhos era critério principal. Mas ele fala, mas ele interage. Então a gente olha a sutileza, a qualidade desse brincar. Então a qualidade que ele vai ter ali na interação. Isso. Né? Principalmente a qualidade desses comportamentos. Ele tá emitindo comportamento, ele é uma criança que está se desenvolvendo, tá ok. Mas vamos ver a qualidade. Traz sofrimento para ele? Ele consegue brincar com uma coisa e o coleguinha chega para brincar de outra. Ele consegue, não, beleza, vamos brincar de outra. Ou ele fica naquele ali. Ele é rígido na brincadeira, tem que ser só do jeito dele. Ele não aceita que outra criança venha. Deixa eu ver esse hominho, esse aviãozinho. A criança não aceita. Nem sempre ela vai reagir agressivamente. Ela pode simplesmente abandonar a brincadeira e fazer outra coisa, né? Então, assim, é a qualidade do brincar que às vezes passa despercebido para as pessoas em casa, para os professores. E hoje em dia, com tanta informação, os pais devem estar correndo muito e às vezes passa esses sinais, né? Os pais demoram para procurar normalmente? Demoram. Assim, eu tenho recebido cada vez crianças mais novas, né? Como eu disse, eu tenho um pacientinho de 1 ano, vai fazer 2 anos ainda, e foi por conta da fala que a família veio, né? Mas a pandemia, ela criou muita dificuldade em olhar para esse diagnóstico. Por quê? Porque a criança não estava indo para a escola. Então, em casa, ela tá assim, meio que sozinha mesmo na brincadeira, né? Então, os pais acabam que não percebem. Agora, com o retorno às aulas, então dá aquele impacto assim, nossa, meu filho tá muito atrasado em comparação com um coleguinha da mesma idade, né? Atualmente eles estão trazendo mais, mas demorava mais, né? Você acha que a pandemia intensificou essa questão do autismo? Piorou para quem é autista os sintomas? Não intensificou em termos de causar, mas os pais passaram mais tempo em casa e começaram a perceber que o filho não é igual ao filho da vizinha, não é igual ao filho da irmã, né? Começam a prestar mais atenção. Começam a prestar mais atenção. Só que há uma dúvida, porque essa criança ela interagia apenas com adultos em casa. Ela não estava interagindo com pares, que são as crianças, né? E aí, não, é tudo no teu tempo, essa criança vai falar, ela vai interagir, você tá ansiosa porque tava na pandemia e não tava indo pra escola e tal. E aí os pais acabam se apegando a isso, que cada criança tem um tempo e demoram para trazer no consultório. Mas assim, tá sendo muito divulgado, né? Então eles enfrentam alguns obstáculos, algumas barreiras, né? E chegam até o consultório. Não é fácil chegar até o consultório, né? Nem do neuropediatra, nem do psicólogo, mas atualmente eles conseguem vencer algumas barreiras e vêm. Normalmente, qual que é o primeiro passo dos pais? Eles procuram primeiro qual profissional que você vê assim? Neuropediatra. A escola comenta alguma coisa, faz algum encaminhamento, mas eles vão geralmente no neurologista infantil. Aí o neurologista é que encaminha. Quais são os profissionais envolvidos na avaliação da criança autista? Primeiramente o neurologista, o psiquiatra, o psicólogo, o neuropsicólogo, que tem funções diferentes, a fonoaudióloga, psicopedagogo e a terapia ocupacional. Né? Geralmente é uma equipe multidisciplinar. O diagnóstico não é só um profissional que dá. O diagnóstico é uma equipe. E geralmente inicia-se pelo neuropediatra ou pelo psiquiatra. E por que é tão importante, tanto se fala para os pais, para as pessoas buscarem o laudo, para que seja diagnosticado de fato se a
autista ou não? Por que é importante? Infelizmente, o autismo ele é um transtorno que não tem cara. Você não olha para uma criança autista e fala, nossa, realmente ela é autista, né? E aí essa criança ela acaba sendo prejudicada em relação às políticas públicas, inclusão, adaptação, porque o mundo não consegue entender o autista. E aí o autista ele sofre por isso, né? É raro um autista, por exemplo, ter oportunidades para ir numa festinha, porque lá todo mundo faz muito barulho, lá todo mundo é tudo muito zoado, né? E aí quando todo mundo fala, não, mas o fulano é autista, então vamos fazer algo mais silencioso, mais tranquilo. Então essa criança, esse adolescente, esse adulto, ele começa a ter voz. Mas para isso precisa de um laudo, né? Eu preciso falar assim, olha, o fulano é autista. Ele tem laudo, ele foi diagnosticado com autista. Mas é basicamente por essa questão de políticas públicas, de auxílio. É muito caro um tratamento para autista. É terapia com fonoaudiólogo, é terapia com psicólogo, é terapia com terapia ocupacional, é o neuropediatra, e tudo isso custa dinheiro, né? E aí você encaixando o autista num transtorno, né, dando um CID, você consegue um auxílio, né, pelo governo, ou você consegue matricular ele numa instituição e consegue oferecer o atendimento ideal para ele, né? Inclusive, a partir do laudo, ele pode adquirir um cordãozinho de identificação. Fala um pouco sobre isso. Isso, tem um cordãozinho que anteriormente eram girassóis ou quebra-cabeça, né, que é o símbolo do autismo. E atualmente é um símbolo do infinito que representa as deficiências que não podem ser vistas, né? Porque não tá faltando um braço, né? Não tá faltando uma perna, ele não tem nenhuma característica física no rosto. E aí esse cordãozinho é justamente para que ele possa estar num lugar, no mercado, numa lotérica, no banco e ter os seus direitos resguardados, no estacionamento. Porque para um autista é muito sofrido ficar um tempão na fila esperando. Não é porque está em pé, é por conta do barulho, por conta dos estímulos. Então, quanto mais rápido ele resolver o que ele tem que resolver e voltar para casa, e voltar pro sossego dele, melhor. Menos ele vai se desregular, né, fisiologicamente, menos vai ter crise de ansiedade. E para os pais também, né, de crianças com autismo, que precisam resolver inúmeras coisas, eles estarem com o cordãozinho, né, que compra pela internet. Eu estou em busca de alguma gráfica aqui que produza, né, até para fornecer para os pais, os meus pacientes, mas ainda não consegui, só pela internet mesmo. Maravilha. Pode-se dizer então que o autista ele tem uma sensibilidade maior então que a maioria das pessoas? Uma sensibilidade em termos de estímulos, né? Auditivo, tátil, né? A pele e cheiro, né? Então assim, algum tecido. Tem crianças que não conseguem ficar pelada. Quando você vê a criança tá tirando a roupa e você vai tentar entender, é o tecido que está causando uma alteração na forma como que ela sente na pele. E essa alteração, ela causa incômodo interno na criança, né? Então, é uma sensibilidade sensorial muito maior do que... Então, às vezes a criança está lá em uma crise de choro, os pais não conseguem compreender o que está acontecendo, muitas vezes é uma questão mais sensorial. É uma questão basicamente sensorial. Você enfrenta muita aversão dos familiares ao diagnóstico de autismo aqui no consultório? O que você tem visto assim, com a sua experiência? Mãe não. Assim, é um luto, né, que a mãe vive. Porque a gente engravida, tem aquela gestação toda idealizada, e aí vem uma criança que não é aquela criança que a gente desejava, que a gente sonhava. Então a mãe, ela vive um luto inicial, mas ela aceita. O amor incondicional, o amor materno, ele é bem flexível, né? Ele consegue se adaptar às mudanças. Eu percebo que os pais têm mais resistência, né, a compreender e a aceitar. É muito difícil, é raro um pai vir até o meu consultório, né,
vem, a maioria vem, mas tem aqueles que dificilmente vêm conversar, porque justamente não é porque é negligente ou é porque é desnatural, porque não consegue enfrentar e entender que aquele filho que ele sonhou, ainda mais um menino, né? Predominantemente o autismo é em meninos, e daí mais um menino que ele sonhou tanto não vai corresponder às expectativas dele. Então o pai, ele resiste um pouco, mas apoia a mãe, paga o tratamento, corre atrás, ajuda. Mas emocionalmente falando, eles têm um pouco mais de resistência. E o que as minhas mãezinhas relatam é: minha família fala que meu filho não tem nada, minha família fala que eu tô doida, que esse menino só tá precisando levar umas palmadas na bunda, só fala que tá precisando de limite e não é autismo porque não parece que tem autismo, né? E aí as famílias, as mães, elas acabam se sentindo sozinhas porque o próprio núcleo familiar ali não compreende, não aceita. Talvez até por falta de conhecimento da sociedade mesmo, né? Sim. Saber um pouco mais sobre o autismo, porque igual você disse, às vezes tem alguns sinais que são imperceptíveis, a maioria dos sinais. A maioria dos sinais são imperceptíveis. As pessoas só percebem quando a criança está em crise, se jogando no chão, fazendo a pirraça, batendo cabeça na parede. Aí olha e fala: nossa, coitada dessa mãe. Aí sim vê que a criança tem alguma coisa. Mas no dia a dia, a criança ela tá brincando, ela tá no jeitinho, no mundinho dela, né? Ela tá no mundinho dela. E aí todo mundo acha que não tem nada. Né? E esse primeiro alerta pra mãe, porque até como mãe, né, eu conversei com vários profissionais e eu percebo que elas têm muito receio de falar: olha, mãe, procura verificar porque pode ser autismo, né? Elas têm muito receio porque algumas mães não aceitam bem. Como que é isso? Você tem visto essa questão? Eu vejo mais a questão de demorar pra não... porque não quer ver mesmo. Não quer aceitar que talvez o filho seja um pouquinho mais sensível, que seja diferente de outras crianças, né? Mas as mães que eu acompanho geralmente já vêm com aquela mesma fala: olha, o meu coração sempre falou que ele tem alguma coisa. Olha, de 11, 9 mães falam isso. Meu coração sempre diz que ele tem alguma coisa, eu sei que ele tem alguma coisa. Mas todo mundo fala que essa criança, que todo mundo tem seu tempo e tal. Então as mães, elas acabam, as que eu tenho contato, né? Acabam não vindo, não porque não querem, mas porque às vezes não querem se indispor com a avó, não querem se indispor com a sogra, não querem se indispor até com o próprio marido. A falta de apoio. A falta de apoio, Mas as que eu tenho recebido no meu consultório, todas elas já vêm com essa facilidade em aceitar, né? Agora, o que faz uma mãe não aceitar eu acredito que não aceitar, não a doença, mas não aceitar que o filho dela não seja igual ao padrão, né? Não que é um filho fora do padrão, e aí as crianças sofrem. Quem sofre principalmente é a criança. A criança. Porque ela fica sem o tratamento. E fala um pouco pra gente do tratamento. Que consiste o tratamento do autismo, uma vez que ele não tem cura. Que é uma coisa... Isso. O tipo de terapia mais indicada para o autismo é a ABA, que é a análise do comportamento aplicada para o autismo, né? É um curso de capacitação que pode ser feito por profissionais, por pais, professores, cuidadores, que é, na verdade, ajudar essa criança a desenvolver habilidades sociais, habilidades de resolução de problemas. Infelizmente, eu tenho 2 pacientes adultos, né, que são autistas, que fazem terapia, e eles falam muito no sentido da socialização. Nossa, essa semana o meu amigo ficou chateado porque eu não dei um abraço nele de aniversário. E ele acha que eu não gosto dele, ele acha que ele não é importante pra mim, mas é porque eu não consigo abraçar, né? O outro relatou: a mãe da minha madrinha faleceu e a minha mãe quer que eu vá lá dar as condolências pra ela, e o que eu faço? Eu tenho que abraçar, né?
eu tenho que ficar lá, eu tenho que ficar no meio de todo mundo. Então olha como é simples as coisas e para eles é difícil. Então a terapia ajuda eles a desenvolverem essas habilidades sociais, principalmente, que é o brincar, o trocar com a criança. Minha vez agora de brincar, Joãozinho, sua vez. A troca de turnos, né? Porque quando ele for para interagir com outra criança, ele já vai ter treinado isso nele, que não é só ele que brinca, que a outra criança também brinca. Às vezes o contato visual, né? A gente consegue trabalhar com a criança assim, com brinquedos na altura do rosto, para a criança realmente treinar esse olhar, né? Não tem nada mais gostoso do que você estar com seu filho e ter essa troca de olhar, né? E aí a gente consegue treinar isso na criança. Isso em termos de terapia psicológica, né? Já a fonoaudiologia, obviamente, né, é desenvolver a fala, a comunicação pragmática, que é aquela comunicação social. Tem muitas crianças que têm um tom de voz assim bem robotizado, que não altera nem para mais nem para menos. Tem crianças que não conseguem falar, por exemplo, vou usar o exemplo da minha filhinha, né, que está em avaliação para risco de autismo, inclusive. Ela fala assim: mamãe, traz água para Manuela. Mamãe, a Manuela quer ir no parque. Mamãe, a Manuela está com fome. Então, as crianças com autismo, elas têm essa fala na terceira pessoa, né? E aí a terapia fonoaudióloga, a fonoterapia, ajuda a trabalhar essa linguagem para ficar natural, né? Tudo, gente, por uma questão social. Acho que o maior impacto da questão do autista é a questão social, né? Porque ele tem uma visão, uma sensibilidade diferente da maioria das pessoas. Qual o problema de eu, Franciele, estar conversando com você e falar bem assim: a Franciele agora quer ir ao banheiro? Eu estou ofendendo quem? Mas o mundo não está preparado para os autistas. Olha, eu penso assim, que essas crianças autistas hoje, quando se tornarem adultas, mas vão trazer uma mudança para o nosso mundo muito grande. Literalmente, elas vão trazer uma forma de muito mais objetiva e prática, sem esses jogos sociais do tipo: eu não quero ir, mas eu tenho que ir porque senão fulano vai ficar chateado. Não, eu não quero ir, fulano, hoje eu não estou muito bem, eu não quero sair, eu não quero ir. Eu não estou afim de sair de casa. Olha como é legal a gente poder ser sincero, né? E os autistas, eles são assim, eles são genuinamente sinceros. E não é porque eles não gostam, não é porque estão sendo mal educados, não é porque são antissociais, tá? O autismo, ele não tem nada a ver com antissocial. Ele só não quer fazer algo porque ele não é, porque é obrigado a fazer. Por que eu tenho que te abraçar? Talvez ele seja mais sincero com os próprios sentimentos, né? Com certeza, com certeza. Fala um pouco da diferença, porque assim, o autismo, ele se manifesta de diferentes formas em cada pessoa. Então, um apresenta uma característica, um outro, e principalmente em mulheres e homens é mais diferente ainda. E assim, e alguns mitos que tem por trás disso. Bom, o autismo no menino, ele é muito visível e muito mais rapidamente diagnosticado. Eu vou só tentar dar uma explicação neurológica, científica para isso, através de uma teoria chamada teoria do copo, teoria de copos. Imagine aqui, aqui a gente tem dois copos, né? O copo feminino e o copo masculino. O copo feminino, ele vai enchendo. E aí ele tem muito mais capacidade para suportar alterações genéticas. Então a mulher, ela nasce autista. Só que a questão neurológica dela suporta muito mais essa mudança. Então ela camufla, ela se adapta, ela consegue entender pistas sociais, ela consegue interagir, ela consegue verbalizar os sentimentos. Por quê? Porque a capacidade neurológica da mulher é maior do que a do homem, tá? Já o homem, ele tem um copo um pouquinho menor. Então, o menor sinal de uma alteração genética, de uma alteração neurológica, vai logo pro comportamento. A mulher não, a mulher camufla. O menino vai pro comportamento, ele fica visível. Então,
O autismo no homem, ele é muito mais visível do que o da mulher. A mulher, ela disfarça, ela aprende as regras sociais. Naturalmente, nós já somos mais quietinhas. O menino não. Quem que leva uma menina no médico porque ela é quieta? Quem que leva uma menina no médico porque ela não interage? Não, é porque ela é tímida. É assim mesmo, mulher é assim mesmo. Agora, o menino tímido, o menino quieto, o menino que não brinca, que não sabe, que não interage, não, esse menino tem algum problema. Então, as meninas, elas demoram mais para receber o diagnóstico do que os meninos por isso, por conta dos comportamentos. O autismo na mulher se manifesta de forma muito mais sutil. Até para diagnosticar é mais complexo. E nos meninos, não. Justamente por conta dessa capacidade neurológica de suportar as mudanças genéticas, né? Nós mulheres somos mais capazes de suportar do que os homens, né? Então... E é interessante que você falou da questão social, acho que até de criação, né? Então a sociedade prefere que seja uma criação um pouco mais reprimida das mulheres, né? Uhum. E aí realmente vai ficar cada vez mais difícil de identificação. A gente vê hoje um grande movimento de autistas adultos, né? Que sofreram, né? Às vezes uma vida toda aí, porque não tiveram diagnóstico. E como é importante ter o diagnóstico cedo para realmente ir trabalhando, né? E aí ele trabalhando quando criança, essas interações sociais, ele vai tendo... Naturaliza. Para ele vai ser natural dar um abraço, para ele vai ser natural. A terapia ocupacional, ela vai trabalhar a questão do som, né? De suportar mais o som. Então ele vai poder ir numa festinha, porque ele não vai se incomodar na hora do parabéns. Ele vai poder ir numa balada, porque ele não vai se incomodar com tanto barulho. Por quê? Porque daí a terapia ocupacional, ela vai trabalhando essa questão sensorial. Outro detalhe do autista é a seletividade alimentar. Tem criança que só come determinada marca de bolacha. Esses dias eu vi na internet a mãe agradecendo determinada empresa que parou de fabricar a bolacha que o filho dela comia e ele só comia aquilo. E a empresa entendeu a necessidade da criança e voltou a produzir por conta dele, por conta daquela necessidade alimentar dele. E não é frescura, é sensorial. Então muitas vezes os pais ficam lá brigando com a criança porque está comendo aquele mesmo alimento, não quer outro alimento e de repente é um alerta para os pais, né? É um alerta. Comer coisas assim, só arroz branco. Arroz branco, tem que ser arroz branco, tem que ser aquela textura, aquela cor. Ou só come carne, ou só come pão. Então, assim, é ruim por conta do desenvolvimento. Precisa da terapia ocupacional para introduzir outros alimentos por uma questão nutricional, né? Mas, se essa criança ela tem uma seletividade alimentar um pouquinho estranha, é importante ficar alerta. Fala um pouco das comorbidades que normalmente o autista apresenta. Certo. As comorbidades são as doenças que vêm ali de presente. Muito comum a deficiência intelectual, tá? Muito comum o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Às vezes até inclusive muito confundido com autismo, aí diagnostica como TDAH, mas na verdade a criança é autista. Ou diagnostica como TDAH, como autista, e na verdade a criança tem déficit de atenção, né? Por conta daquela assim, falar com a criança não ouvir. Nossa, a gente fala com o Joãozinho tá no mundo da lua, não tá ouvindo o que a gente tá falando. Então, os sintomas de TDAH e autismo, eles vão se misturando e só um olhar clínico consegue separar. Mas também temos o TOD, que é o transtorno positivo desafiador, que vem também ali de presente, junto com, em alguns casos, de presente com o autismo, fora as consequências, né, que são transtorno de ansiedade e transtorno depressivo, tentativas de suicídio, né, justamente por essa dificuldade em ser aceito como é, ou dessa obrigatoriedade de ter que socializar, né, então às vezes muitos autistas infelizmente tentam suicídio, né, por conta de não serem entendidos e compreendidos. Quando um autista, ele, principalmente quando está a uma certa idade, e tem essa tendência de suicídio e procuram um psicólogo, um psiquiatra, normalmente eles fazem essa análise se ele tem algum transtorno do TEA ou realmente passa despercebido, ele tem que
falar, ele tem que ir em um especialista? O que você tem sobre isso? Sim, o que eu tenho percebido é que muitos profissionais, muitos especialistas, neurologistas, pediatras, psiquiatras, realmente eles deixam passar alguma coisa. Se você não tem estudo em autismo, se você não tem essa leitura dos sintomas, principalmente atualizada, porque por que tem muito mais autistas hoje em dia? Não é porque começou a surgir, não, é porque os critérios, eles, tipo assim, os sintomas foram muito mais ampliados. Então, se esse profissional recebe um adolescente todo mutilado, todo cortado, tentativas de suicídio, e é um autista, se ele não tiver leitura, entendimento sobre autismo, ele deixa passar. Ele vai dizer que é uma criança, que é um adolescente que está com depressão. Sim, ele está com depressão, mas assim, não é a causa, é uma consequência, já é uma comorbidade, né? Então, é muito importante observar se é um adolescente muito isolado, muito mais isolado do que um adolescente normal, né? É importante ter esse olhar sobre o TEA, assim. Então é muito interessante todo mundo conhecer melhor sobre o autismo para saber de si, dos familiares, das pessoas que estão ao redor, de repente, algo muito mais profundo do que a gente está enxergando, né? Então, aquilo que ele está passando, às vezes, já é só o estupim, né, do conflito. E, assim, você disse que tem pacientes adultos. Fala um pouquinho de como que apresenta esses sinais em adultos. Porque acredito que tem alguma diferença dos sintomas aí. Sim, duas mulheres, né, me procuraram para fazer a avaliação e aí realmente nós fizemos uma avaliação bem aprofundada, com a aplicação de vários testes, porque o relato delas é o seguinte: eu tenho dificuldade de socializar, eu tenho dificuldade com mudança de rotina, eu tenho dificuldade em ter que sair de casa, em ter que cumprir com algumas coisas do meu trabalho, né? E aí a gente faz, porque não é só, é muito clínico, eu vou conversar e a gente vai colhendo história de vida, ok, mas tem alterações do funcionamento do cérebro que só é apresentado através de um teste, que são a velocidade de processamento, as funções executivas, uma linguagem mais técnica, mas que é a capacidade de se orientar para uma meta. Eu tenho um objetivo. O meu cérebro, para seguir aquele objetivo, ele vai seguir alguns caminhos. Para algumas pessoas com autismo, o caminho é outro. E aí elas têm muito prejuízo funcional no trabalho, no casamento, né? E então quando esses adultos vêm, eles já estão com um monte de complicações, com transtorno de ansiedade, com depressão, ideação suicida. E aí eu começo a olhar para a qualidade dessa interação. Justamente isso, como eu trabalho com autismo, então todo mundo que vier aqui eu vou olhar para descartar o autismo, seja adulto, idoso, criança. A gente sempre vai olhar, o neurologista também. Então, quando essas pessoas adultas vêm, é porque elas estão tendo prejuízo nas relações. Prejuízo nas relações e prejuízo no funcionamento, né? Eu trabalho numa sala de aula, eu sou professora, mas eu não consigo, eu sofro o barulho das crianças, eu não estou conseguindo entregar o meu trabalho, eu não estou conseguindo funcionar direito. O que eu tenho? O que está acontecendo comigo? Aí a gente fala, nossa, você se irrita então com o barulho da criançada? Será que ela já está com um estresse do trabalho, um cansaço mental? Tá, pode ser. Vamos investigar melhor, né? Nossa, eu não consigo sair de casa, meu marido já está reclamando, a gente não está socializando, a gente não está indo para lugar nenhum e eu já não sei mais o porquê que eu tô assim. Você está com dificuldade de socializar? Então a gente pega no ar uma coisinha ou outra que a pessoa fala e aí ninguém vem exatamente para saber, eu sou autista? Não. Vem por outros motivos. E aí a gente vai... Normalmente já tem algum prejuízo e aí por causa disso ele vem. Isso. E você falou que alguma das comorbidades ele pode ter uma questão intelectual, mas alguns eles não têm essa questão intelectual. Inclusive, até alguma das suas falas dos familiares, não, mas essa criança não tem autismo.
Então tem algumas crianças que são autistas que podem ter um QI elevado e se desenvolver bem? A maioria, porque o autista ele tem um hiperfoco. Então o autista que gosta de coisas tecnológicas, caramba, esse menino vai fazer coisas que até Deus duvida, né? Porque ele vai ter um hiperfoco e ele vai longe com aquilo. Então ele vai desenvolver essa habilidade da área tecnológica do cérebro. Tem outros autistas que têm habilidade com línguas estrangeiras. O inglês, por exemplo. A criança autista, ela nem fala o português direito, ela já está falando inglês, né? Algumas. Então ela vai desenvolver a linguagem, ela vai ter uma habilidade muito grande em ler textos, em traduzir, vai ganhar dinheiro com isso. Porque vai traduzir textos, vai trabalhar com isso, vai dar aula de inglês, vai ter facilidade. Então, quando a gente fala dessa questão intelectual, é justamente por conta do hiperfoco, né? Ele só gosta de fazer aquilo, ele só monta blocos. Blocos, ele gosta de Lego, e aquilo vai desenvolvendo uma área do cérebro, então ele vai ficando hiperestimulado naquilo, né? Por isso a sala de recursos, a educação especial é importante. Porque se desenvolver só aquilo no autista, e o resto? E a leitura, e a escrita? Tudo bem que, né, não é o mais importante, mas vamos tentar estimular isso também. Inclusive isso pode trazer prejuízo na vida adulta, né? De repente está com algum trabalho, mas tem um hiperfoco que não é o trabalho dele, e aí pode dar esse. E aí a terapia vem para isso. Olha, é legal fazer só isso, mas você precisa fazer aquilo também. Então vamos trabalhar a tolerância a fazer coisas que você não funciona bem, tem um pouco de aversão, tem uma alteração sensorial, né? Então a gente vai conseguindo fazer com que esse autista ele aumente a tolerância dele a coisas que ele naturalmente não faria. E aí não traz prejuízo nem acadêmico, nem profissional e nem social. É muito legal a gente saber, né? Que às vezes a gente está convivendo com algum autista e de repente, como você falou, reclamando de alguma coisa e tal, e de repente é só uma questão que ele pode desenvolver. E tem tanta coisa, Lia, tanta coisa, porque assim, a gente tem poucos minutos e as coisas vão vindo na minha cabeça e falar, eu quero falar isso, eu quero falar aquilo, eu quero falar aquilo. Mas assim, as pessoas têm que buscar. Olha, no Instagram tem autista. Eu vou deixar depois os links do Instagram. Isso, deixa na descrição depois aqui também. Tem um canal que é de uma psicóloga autista e mãe de autista. É Dani ACF, @Dani ACF. Ela inclusive no site dela tem cursos gratuitos para pais, para famílias que não podem pagar uma terapia, que não podem pagar um curso. Ela oferece esse cursinho de aba para os pais aprenderem e estimular o filho em casa, né? Então, na internet tem muita coisa, muita informação. Não é só isso que a gente está conversando aqui, é muito mais coisa. Mais. Existem muitos tratamentos, gente, que não têm eficácia nenhuma no autismo, tá? Que são a questão da alimentação. Eu já vi pais, né, trabalhando, eu vou tirar o glúten, vou tirar sabe, faz umas dietas extraordinárias, mirabolantes e que priva a criança, né, de nutrientes importantes. Não funciona. Questões fenomenológicas, não cura autismo. Autismo não tem cura, tá, gente? Então há um tempo atrás tinha umas injeções, aplicação de algumas substâncias, não funciona. O tratamento para autismo é comportamental. Às vezes é indicado alguma medicação, mas não é para o autismo. É para, às vezes, um comportamento de automutilação, de uma estereotipia, né? Que é aquilo dela ficar para frente, para trás, andando para um lado e para o outro, fazendo assim com as mãozinhas, ou assim, né? Ou assim. Então isso são comportamentos estereotipados. Só que tem crianças e tem adolescentes que esses comportamentos estereotipados trazem uma lesão, autolesão. Ou é de ficar apertando muito a mão assim, porque daí vai trazendo um prejuízo motor, um prejuízo de desenvolvimento. Ou se bate
se bate, né, bate a cabeça e isso traz um prejuízo, obviamente. Então, nesses casos, quando há esses comportamentos muito mais agressivos, autoagressivos, é indicado a medicação. Só um neurologista ou psiquiatra pode fazer essa medicação. Outras fórmulas mirabolantes não caiam nessa, tá? É muito importante deixar isso bem claro, que tem tratamentos que não são tratamentos. Então, tomar cuidado com o tipo de tratamento que dá uma olhada aí na internet. Fala um pouco dos mitos. O que não é o autismo? O que não é autismo não é falta de amor, não é falta de vara, não é falta de educação, não é menino esquisito, que menino estranho, né? Não é isso. O autismo, ele é só um jeitinho de ser, é um jeito especial, é um jeito diferente de ver o mundo, né? E ele precisa ser compreendido, né? Para não sofrer mais. Traz pra gente, então, algumas indicações, de repente leitura que os pais podem fazer para se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Certo. Como eu já tinha citado a Dani, né, o Insta da Dani, eu também quero deixar o da Maíra Gaiato, né? Ela é uma neurocientista, psicóloga, ela tem um canal no YouTube maravilhoso que explica muito sobre autismo. Ela ensina como brincar com a criança autista, ela ensina como não brincar com a criança autista, né, o que não fazer com o autista. E ela tem esse livro, SOS Autismo, que geralmente eu empresto para os pais ou eu indico, né? Até nos meus laudos, quando eu fecho, eu indico essa literatura para os pais. Ela também tem esse livro aqui, O Reizinho Autista, ele é bem fininho, ó. É bom livro fininho, né? Para quem tem dificuldade de focar. Que ele fala sobre como lidar com comportamentos difíceis, porque o autista ele tem algumas particularidades assim que é só dele, e aí a gente fala, meu Deus, mas que dificuldade esse menino, e aí esse livrinho vem justamente para ajudar. E esse daqui que fala sobre o cérebro do autismo, e aí o cérebro do autismo foi o que eu me lembrei para falar sobre a intervenção precoce, né, que eu não poderia passar por aqui sem falar nisso. Ficou com dúvida se a criança tem um comportamento que não está muito dentro do padrão, seu coração falou, te mandou algum sinal? Vá fazer uma avaliação. Ah, mas meu filho só tem 1 ano e meio de idade. 1 ano de idade. Vai. A gente consegue diagnosticar autismo cada vez mais cedo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem uma função que é da neuroplasticidade, que é a capacidade de aprender coisas novas. E essa neuroplasticidade, ela ocorre em muito mais intensidade na primeira infância, que é até os 4, 5 anos, 6 anos de idade. É onde a nossa capacidade de aprender é muito maior. Então, é por isso que a gente fala da intervenção precoce. Quanto antes for diagnosticado autismo, muito mais chances de aprender a socializar, a lidar com algumas questões, essa criança vai ter. Por que os adolescentes, os adultos chegam para diagnóstico já totalmente comprometidos emocionalmente? Porque eles não aprenderam. E para aprender agora a ver o mundo como ele realmente é muito difícil, né? Por isso que quanto antes o diagnóstico, terapia, para que essa criança consiga aproveitar esse momento de neuroplasticidade do cérebro, que é a nossa capacidade de aprender coisas novas, funções novas, de desenvolver habilidades novas, quanto antes melhor, tá? Porque aí ela não... Porque quando acabar essa capacidade, acabou. Né? Aí vai ficar ali vai ficar só remediando, né? Então, por isso que tem crianças autistas que elas não parecem autistas. Porque elas foram estimuladas na idade certa e elas desenvolveram as habilidades, né? Elas não sofrem mais tanto assim como antes. Então, quanto antes verificar e procurar ajuda melhor. Gente, eu falo e eu repito para todos os pais, é melhor investir numa avaliação aprofundada
e sair de lá, nossa, descartamos o autismo, não era nada. Olha que maravilha. Você fazer um monte de exame e realmente provar, não é nada, é só uma questão emocional, uma questão de desenvolvimento, estímulo e tal. Porque a gente está lidando com vida e a gente está lidando com o tempo. É muito rápido, o tempo passa muito rápido e a janela de oportunidades que o nosso cérebro nos dá para aprender uma função, aprender uma habilidade nova, passou. Então, se tem desconfiança ou se acha que a sua filha, que o seu filho tem um comportamento ali que está um pouquinho diferente, estranho, vai procurar ajuda profissional. Procura um neuropediatra, procura um neuropsicólogo para fazer uma avaliação, porque quanto antes melhor. E mesmo que não seja autismo, se tem alguma coisa ali, eles vão identificar vai também. ser identificado. Então, às vezes é uma habilidade que precisa ser trabalhada pontualmente. Ótimo, então eles vão trabalhar. Exatamente. Também. Vai receber a intervenção e vai desenvolver. Não vou dizer melhorar, curar, né? Não é esse o termo. O psicólogo não cura nada, né? Mas ele desenvolve e traz uma qualidade de vida, né? Exatamente. Até pra família, né? Porque às vezes a família também sofre porque não sabe lidar, né? Então traz esse ajuste também familiar. Né? Exato. E tem uma mensagem final que você gostaria de deixar, ou em geral? Eu gostaria sim de deixar uma mensagem, né, acho que principalmente para a família, né, dos autistas que enfrentam preconceito, que enfrentam essa dificuldade de aceitação das pessoas, né? Nossa, mas tem certeza que seu filho é autista? Gente, isso dói tanto numa mãe ouvir. A mãe foi em 3, 4, 5 profissionais capacitados que entendem do assunto, tem um laudo dizendo, e aí vem lá, né, a pessoa e fala, não, seu filho não é isso não sei o quê. Como se isso fosse a pior coisa do mundo. O autismo não é algo ruim. O que é ruim é viver num mundo que não compreende as diferenças. O autismo não é ruim. Então, quando as pessoas falam isso para uma família que tem uma criança autista, ela está ofendendo, ela está pisando numa ferida que dificilmente vai cicatrizar. Então, assim, força família de autistas, né? Não tenham medo, não tenham vergonha. Aos autistas adolescentes, aos autistas adultos, né? Não tenham medo, não tenham vergonha e se mostrem. Quanto mais o autismo for falado, menos preconceito os autistas sofrerão.